Olha, hoje é o nosso segundo programa, Entre Elas, as Amigas. E Entre Elas é um programa que nasceu do coração, nasceu de um propósito, nasceu de uma vontade, nasceu de fazer acontecer. E agora a gente começa com a discussão. Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre DNA versus criação. O direito de romper laços e a força da escolha. Biologia, o biológico é sagrado? Eu acho que não. Eu acho que depende. Eu tenho 2 filhos biológicos e muitos filhos do coração, né? Também criei uma filha sozinha, né? O pai saiu de casa quando ela tinha 11 meses. E depois desse tempo ele viu ela uma única vez e não viu mais. E a minha família, o meu pai, o meu irmão, o meu cunhado, foram as pessoas que estiveram presentes ali na vida dela. Assim como os meus sobrinhos, né, são do coração, e alguns amigos também. Então, eu acho que depende bastante. Acho que a gente tem muito assunto aqui para falar, né, e as coisas vão surgindo, mas eu acho que depende de cada família que se é inserido uma criança, né, ou um filho adotado, de cada família uma família estruturada ali do coração, do sangue mesmo. Eu acho que, para mim, tudo depende. A Patrícia tem uma história aí pessoal, né, Paty? Que você é uma filha do coração. Eu sou uma filha do coração, eu sou adotada. E eu concordo completamente com o que você falou. Tudo depende. Por exemplo, na sua história, o pai da sua filha não adotou ela no coração. Sim. Ele só foi um pai biológico. Exatamente. Então, ser filho é ser adotado. Sim. Para você ser mãe, você tem que amar, você tem que querer ser mãe daquele filho. Você não tem que pegar para criar. Essa é a diferença. Minha mãe também foi pega para criar. É a diferença. Eu falava, mãe, mas você também foi adotada. Ela falava, não, pá. A minha mãe me pegou para criar. Você é minha filha. Então, se tivesse essa pergunta, nós éramos fisicamente muito diferentes. Só que é indiscutível para dona Terezinha. Eu era filha dela. Eu era filha mais do que muitos filhos são filhos. Porque minha mãe ela não me teve... Historinha lúdica, bonitinha. Ela me contou, eu tinha 3 anos. Eu lembro, assim, claramente a cena, a dramaticidade da situação. Foi o caos. Ela sofria. E olha, a pulseirinha de parto, minha mãe ela queimou, picou, jogou fora para não existir a possibilidade de eu encontrar a minha mãe biológica, genética. Então, assim, a dona Terezinha, a minha mãe, ela amou. Então, ela falou assim, muito claramente. Olha, os seus irmãos, eles nasceram da minha barriga. Você nasceu do meu coração. Coitada. Onde o amor prevalece, né? Assim, porque uma coisa... Eu só sei ser filha dela. Eu não fui filha de outra pessoa. Eu não sei qual que é a relação de quem... Eu não sei como que é. Eu sei a minha relação com a minha filha, que é genética. Mas... eu tive que adotar também a minha filha no meu coração. Eu amo loucamente a minha filha, mas não porque ela é minha filha genética, Sim. Porque eu a amo. E eu percebo que tem pessoas que, para desenvolver o amor, não está no sangue. Mas o sangue tem um peso, eu sei porque eu sou mãe. O sangue tem um peso que não fala, ele grita. Sim. Ele berra, assim, você encontra... É muito bom, eu que não tenho semelhanças físicas com as pessoas onde eu cresci, olhar para minha filha e falar, ai, ali eu pareço. Sim. É olhar um lugar que você parece o nariz, parece o jeito, parece o gênio, você se reconhece. Se reconhece. Entende? E tem muitas coisas que eu me reconheço da minha mãe, que foi o amor, a convivência, a adoção. O que ela construiu, né? Assim, a minha relação, foi o que eu falei no nosso outro episódio, a minha mãe, ela não era... só a minha mãe. Ela queria tanto, me queria tanto na vida dela que ela era a minha melhor amiga. Para mim é fácil ser amiga. Eu aprendi com a melhor. Então é muito fácil. Sim. Mas tem diferença. Eu não é igual. Quem fala que é igual é mentira. Eu acredito que não também. Em vários sentidos, né? Vamos lá. O abandono afetivo. É possível perdoar um pai e uma mãe que nunca bateu, mas também nunca esteve lá emocionalmente? Eu acho que é uma pergunta bem difícil de responder, né?
Eu me vejo nessa situação todos os dias. Como eu disse, a minha filha ela foi criada sem a presença do pai. E eu acho que isso é uma coisa que ela vai ter que resolver um dia. E essa escolha ela vai ser completamente dela, né? Eu não tenho como interferir nisso. Para mim, isso me dói bastante. Todo dia do pai, todo Natal, todo aniversário dela, né? Eu sinto que por mais que eu tenha suprido na vida dela, né, a presença e tudo mais, a gente sabe que falta, né? Você saber que o seu pai está vivo, mas que ele não te procura, né? Por quê? Se ele é uma pessoa saudável, ele é uma pessoa que está aí, viva, tem outros filhos, tem a família dele, né? Então, eu acho que é uma conta que a vida vai cobrar. Cobra. Não sei se é essa a pergunta, né? Mas, para mim, enquanto mãe da minha filha, ver ela passando assim, é difícil perdoar. Mas o Senhor falou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. 77 né? 77 vezes 7. Então, é uma conta que ela que vai ter que acertar mesmo, né? Sim, eu sei o que você acha. Eu acho que o abandono emocional, o abandono afetivo, ele causa traumas absurdos. Buracos, assim, acho que sem tamanhos. E por mais que a pessoa perdoe... porque perdoar não é esquecer, no meu ponto de vista. Até porque você não tem como esquecer. O que é que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? É o que a gente sempre conversa. Né? Ele fez isso, os pais fizeram, nunca bateu, mas tive abandono. Tem traumas. Tá, mas o que é que eu vou fazer com isso? Né? Ele traz um buraco, traz um trauma, traz tudo. Eu acho que o perdão, no sentido depois que acho que mais pra frente a gente vai até falar sobre isso, de cuidar na velhice, de falar alguma coisa sobre isso, eu acho que não. Eu acho que não, porque tem que haver reciprocidade, no meu ponto de vista. Eu posso perdoá-lo no sentido de não trazer aquele peso para mim, não carregar aquele peso, né? Já foi muito grande, se tivesse sido no meu caso, né? Eu penso assim, o trauma já foi grande, já aconteceu, mas assim, não vou carregar mais isso. Então eu perdoo e deixo ele lá no cantinho dele. Para mim, eu penso assim, né? Eu acho muito difícil em relação esse abandono mesmo, emocional, afetivo. O perdão, para mim, seria isso. Você acha que fica uma ferida latente, constante? Sim, sim. Eu acho que é algo que precisa de tratamento para sempre. E assim, querer muito. Por exemplo, a pessoa que está machucada, ela precisa querer não reproduzir aquilo em outras pessoas. Porque uma pessoa ferida fere. Sim. Né? Então, é inevitável. O que é que eu vou fazer com isso? Não por conta do outro, por conta de mim mesmo. Né? Pelo meu bem-estar, para a minha vida ser melhor, mais leve. Porque quando a gente não perdoa, a gente carrega um fardo, né? Que não é nosso, não foi eu que fiz. Então, mas quando eu perdoo, eu me libero do fardo. Então, o perdão, nesse sentido, para mim, significa isso. Perdoar é ser inteligente. Perdoar é deixar aquela questão ali e seguir. Porque enquanto eu não deixo, eu carrego diariamente aquele drama que já passou. Assim, a decisão... É uma decisão. É uma decisão, uma escolha. Assim, essa questão do abandono, que você falou da sua filha, eu vejo eu lá com a minha mãe genética. Eu nunca tive curiosidade. Uma vez, quando eu estava grávida da Bia, eu falei, mãe... eu estava pensando, ela começou a chorar. Eu falei, já esqueci o que eu estava pensando. Porque, assim, também tinha a dor da minha mãe. Sim, acho que é um medo, né? Porque, assim, eu vejo que... hoje, quando eu falo, minha mãe já morreu. Mas ela não morreu. E repito aquilo que eu falei, enquanto uma pessoa ela for viva na sua cabeça, nas suas lembranças, ela não morre. Então, diariamente, muitas coisas do dia a dia, de pequenos detalhes. Foi essa é minha mãe, essa é minha história. E por qual motivo? Eu já estava lá, adulta, sendo mãe. Para que eu ia escafrunchar no sentimento da minha mãe? Magoá-la. E, ao mesmo tempo, aquela mulher, eu acho que ela foi... aquela mulher, a mágoa. Não tem mágoa. Mas ela é uma mulher só. Ela é uma mulher que pariu.
Sabe? Ela foi a pessoa que me pariu. Graças a Deus. Graças a Deus. Ela me pariu, ela deixou eu nascer e ela confiou em Deus. Sim. Porque, olha, eu digo em todos os sentidos... E ela foi corajosa, né? Porque muitas não permitem que a criança Depende do modo de olhar. Se ela foi corajosa, se ela foi responsável, se ela foi negligente, se ela foi... Pode ter sido tudo. Sim. Eu creio que, assim, eu creio que eu tinha um Deus... Purinho, que estava lá minha mãe me esperando para eu aparecer naquele momento e pronto. Então, daí nós vamos, Deus está em tudo, em todas as coisas. Então, Deus, ele já tinha um plano para minha vida. Sim. Mas, ela deixou, ela ouviu esse plano e deixou esse rebento nascer, né? Sim. Daí, eu não sei quem é, eu não tenho... E o que eu imagino, eu falo, graças a Deus, dona Terezinha, nos encontramos na hora certa para sermos mãe e filhas, da forma que tinha que ser. Se fosse de outro jeito, eu não teria construído a minha vida da forma que eu construí, com erros, acertos, qualidades e defeitos enormes, mas foi com essa mãe que me fez essa filha. Sim. Essa questão da sua filha, o pai dela não adotou, só que ao mesmo tempo... Não estou comparando, cada um tem uma forma de sentir. Sim. Tem lembranças boas? Não. Mas tem ruins? Também não. É isso. Sabe? Não tem nada. Sim. Não tem. E o que tem é o que construiu-se das suas lembranças, a lembrança da família. Porque se fosse só você e ela... Ai, filhinha, adotei você pequenininha, ó, papai... Inseminação artificial. Sim. Quando não se cria uma história, não se cria uma tristeza. Verdade. Ou nem se cria uma alegria. Não se cria nada. Eu nasci dali. Mas... Quando se tem expectativas, tem alegrias ou frustrações. Não tem outra coisa que não seja uma dessas duas. Mas é isso, eu acho que eu acredito que o ser filho não está na adoção e também não está na gestação, está na decisão. De ser... Estava pensando sobre isso, amar, porque de cuidar, ser pais é uma decisão. Porque eu não preciso... não é o fato de eu ser... biologicamente mãe, que eu vou ser mãe. Exato. Porque quantas mães? Muita gente. Porque aí tem um monte lá e abandona. E você estava falando, no seu caso, você nunca teve curiosidade de saber quem era sua mãe biológica. Mas para algumas pessoas isso faz sentido. Ela quer conhecer a origem dela, ela quer saber... Eu acho que tudo isso precisa ser respeitado, a individualidade mesmo, e a necessidade de cada um, né? Então, isso, assim, querendo ou não, o assunto está indo para a adoção, mas eu vejo hoje no Instagram um monte de filhos adotivos troféus, assim, um monte. E, vamos buscar a origem, é um direito. Eu acho que todo mundo tem direito. Sim. A partir do momento que você tem legalmente direito e deveres sobre as suas escolhas. Enquanto você não é responsável legalmente pelas suas escolhas, você está sob... as decisões de quem é responsável por você. Desculpa. Às vezes, quem é responsável por você também não sabe fazer as melhores escolhas. Sim. Então, essa busca... Nós falamos disso hoje, né, Bia? O que vocês falaram? Conta. A gente estava conversando um pouquinho, né? De vez em quando a gente tem um tempinho para falar de Deus e da vida. E faleceu um parente da Adri hoje. A gente estava falando quanto a vida é breve, né? E aí a gente estava falando sobre uma pessoa que teve um probleminha e a gente auxiliou e conversou tudo. E ele falou para mim assim, mas é difícil, porque a minha mãe... Tá difícil a convivência. Aí eu falei, mas a sua mãe, ela tá dando o que ela sabe, o que ela tem, entendeu? E a gente também erra muito, tentando educar, tentando direcionar, tentando acertar. E muitas vezes a gente replica aquilo que a gente viveu. Sim. Então é um eterno aprendizado sobre isso, né? Sim. Seja biológico ou do coração. Você está vivendo aquilo pela primeira vez. Sim. Por mais, como eu até citei, né? Eu tenho 3 filhos. Eu ia falar sobre isso. Você tem 2. Sim. Eu tenho 3. E eles são completamente diferentes entre um e outro. E eu sou uma mãe diferente para cada um. Exatamente. Assim, e eu vivo a maternidade a primeira vez com cada um. Sim. Eu fui a mãe do Jean, sou a mãe do Jean. Quando veio a Gabriele, eu estava sendo pela primeira vez a mãe da Gabriele. Sim. Então eu não sabia, porque ela é uma pessoa diferente, tem necessidades diferentes. Enfim, depois veio a Giovana, que era diferente também. Eu estava sendo pela primeira vez mãe da Giovana. Então tem
muitos erros, muitos acertos, mas no meu caso, né, que eu quis ser mãe, né? Sim. Eu decidi viver a maternidade, ser mãe. Eu estava tentando acertar, mesmo com vários erros, muitos erros, mas eu decidi. Por isso que a gente fala que ser mãe é uma escolha, né? Seja ela do coração ou seja ela biologicamente, a gente escolhe. Sim. E a gente erra, não tem jeito. Erra e acerta e chora e sorri. Você tem 2. Eu tenho 2. E seus 2? É a mesma situação. Eu sou uma mãe para cada um, né? E eles são muito diferentes também, né? Hoje a gente ainda estava falando. A Ana, ela teve uma fase que ela era bem impetuosa, né? Então ela me deixava super preocupada. Às vezes ela saía, desligava o telefone. E foram muitas noites assim, né? E eu sofria com aquilo. Eu poderia, né, descansar, mas assim, eu sou emocionada, então eu ficava preocupada enquanto ela não chegava, eu não ficava tranquila. Já o Miguel, ele é um pouco diferente, talvez por ser menino, por estar só nós 2 em casa. Aonde ele vai? Mãe, cheguei. Mãe, tô indo. Mãe, fui. Mãe, sabe assim? Sim. Então eles são diferentes e é uma delícia, na verdade, né? E às vezes a gente faz algumas coisas e depois fala, puta merda, por que eu fiz isso? Eu errei. Você vai, você se cobra. Mas tá tudo bem, né? Aquilo que a gente falou hoje, né? Tá tudo bem, a gente erra mesmo e é na tentativa de acertar, né? De deixar bons seres humanos para o mundo. Sim. A gente erra, mas nunca tentando, né? Prejudicar, não, né? O filho é o problema. Vamos lá. Você, perguntei. Existe um limite para o amor de mãe? Se um filho é mau caráter, a mãe tem o direito de lavar as mãos? E Conversei aí? sobre isso hoje com as minhas filhas, as 2, estavam em casa. Acho que sim. Tem? Tem. E eu não acredito que o amor de mãe tem limite, não. Não? Não. Ele é bem mais compassivo. Você acha que sim, o quê? Que não tem limite ou que tem o direito de lavar as mãos? Ela tem o direito de lavar as mãos. Isso significa que que ele tem limite. Sim. Ele tem limite. Ah, tá. Né? A mãe é um ser humano como qualquer outra pessoa. Ela está sendo mãe. Sim. Ela decidiu ser mãe. Mas, dependendo de como ela é tratada, dependendo de como é o caráter mesmo. Porque a gente sabe que existe ser humano... Todo ser humano é filho de alguém. Exato, Entendeu? Então, assim, ele tem um caráter totalmente deturpado, muito ruim. Às vezes, o que a gente vê nos noticiários, muitas vezes, é de violência mesmo contra a mãe, de bater, enfim, inúmeros casos por aí. Essa mãe não tem o direito de abandonar o filho só porque ela é mãe biológica, porque, é amor, é mãe ama incondicionalmente. Não, eu não acredito nisso. O amor se constrói. Seja ele de mãe para filho, de filho para mãe, de pai para filho, qualquer relacionamento. No meu ponto de vista, o amor se constrói. Eu acredito que as mães, a gente que decide ser mãe, a gente é mais compassiva. Tem um pouco mais de paciência, que às vezes se fosse com outra pessoa que não fosse o meu filho, eu seria menos tolerante, né? Quero falar sobre isso. Né? Com o filho, a gente tolera um pouco mais, né? Eu acredito. Mas existem casos que não. Eu não acredito que o amor seja sem limite. Tem limite, no meu ponto de vista. E você, Dri, o que você acha? Eu acho que essa questão da tolerância mesmo, né? Eu acho que tem limite, sim. Eu já ouvi muitas histórias, né? Sobre filhos e mães pelos lugares que eu passei. A ponto de uma mãe entregar o filho e falar, agora é com Deus, e eu lavo as minhas mãos. E uma outra que realmente o filho morreu, e ela falou, graças a Deus, agora ele está num lugar seguro, entendeu? Então, eu acho que é muito relativo isso, mas que tem limite, sim. Eu acho que é difícil, porque um filho problema, a gente fica do lado muitas vezes, e às vezes, muitas vezes, mas a gente precisa mostrar para o filho, olha, você está errado, eu estou do seu lado, mas você está errado. E até onde isso vai? São muitas coisas que engloba nesse assunto, né? Tem ali o filho
problemático, o desobediente, o que rouba, o que usa droga, o que é louco mesmo. Então, é um assunto bem polêmico, né, Patrícia? Eu acho. Eu acho que, assim, aí a gente entra na história da nossa primeira conversa, que era a mulher, né? A gente falou muito sobre o feminicídio, sobre a defesa. Toda mulher que é mãe, ela é mãe do filho, não é mulher ou se é o homem. Então, o ser humano é filho daquela mulher. Nós temos uma tendência, quem se faz mãe, não quem pare, quem é mãe, a proteger, a cuidar, a relevar. A gente releva. O mundo não releva, mas mãe releva. O Haroldo Dias, Haroldo Dutra, ele fala assim, que chegou uma fase, ele acho que é o juiz, e aconteceu um caso lá que já não se sabia mais o que fazer com aquela pessoa, delinquente. Exatamente. Daí ele falou, chama a mãe. Porque a mãe vai falar, olha, eu acho que ainda vale a pena, ainda quero insistir. Nós, como seres humanos, olhando o outro humano e não o nosso humano amado, nós vamos falar assim, eu quero que aconteça isso, que aconteça aquilo. A gente quer castigo. Por mais que... Ai, amor, é sororidade, é igualdade, é tudo mentira. Porque quando pega no nosso calo, a gente vai olhar para nossa dor. E se o seu filho magoar a minha filha, aí eu vou entender o feminicídio de uma forma, porque eu vou lutar como mulher. Agora, se eu sou mãe e a sua filha... Eu sou mãe de um homem, e a sua filha é agressiva ou faz mal para o meu filho, eu não vou entender que a tua filha é mulher, eu vou entender que a tua filha está judiando do meu filho, que é um ser humano. Entende? Então, a gente... Uma coisa que eu vejo... Eu estava vendo um pouco antes de sair de casa um debate sobre negros de direita e negros de esquerda. Nossa! E é uma polêmica, né? Filhos de mães, que a maioria dessas mães, as negras, elas não... A grande maioria... Vem de uma história pobre, vem de uma história de superação, só que não vem de uma história de... Elas podem ter tido muitas situações de vitimismo, de vítimas, não de vitimização, não de vitimismo, mas não de coitadismo. São mulheres que superaram, resistiram e foram além. Daí você vê opiniões, né? Porque hoje eu percebo que a gente vive num mundo... São filhos, tudo que nós somos é filho. Nós somos políticos, nós somos médicos, advogados, dentistas, a gente é filho, sabe? E nessa questão de, eu vou falar para o meu filho que ele pode tudo, você está errado, seu lazarento. Mas eu vou fazer o possível para poder continuar te reeducando. Quando não tem mais jeito, aí não tem mais jeito. Entende? Daí você entrega na mão de Deus e vai, porque não tem o que fazer. Mas nós somos tendenciosos a olhar para o nosso drama. E se o nosso filho está causando mal para o outro, a gente costuma entender o porquê, mas a gente justifica o nosso filho, mas a gente não justifica o filho do outro. É verdade. Sabe? Então, aquela mãe que... Nossa, nós somos mulheres que nos relacionamos com homens e tiveram são bons filhos de boas mães, muitos, né? Aquelas mães daqueles filhos lazarentos, mas eram os filhos daquelas mães lá, né? Ai, mas... Coitado, elas olhavam para aquele empiastro como um coitadinho. Você que não tinha paciência com o filho dela. Você que tinha que ter dado mais uma chance. Então, você que tinha que ter não tido paciência antes e ter dado um pé na bunda mais cedo. Mas, porque você também é mãe, e você também olhou com o seu coração de mãe, e você quis entender o ser humano que também é filho. A gente tem essa tendência. Quando a gente se incomoda com o comportamento de alguém, mas também se fosse eu, também não ia gostar. A gente conversa sobre isso. Não vou... mas a gente se põe no lugar daquele outro filho de uma mãe. Mas ser mãe, ser filho, é ser humano. E o ser humano ele tem que ter humanidade no comportamento e no relacionamento. E é amadurecer. O nosso compromisso com essa existência é maturidade. Olha, erramos muito e bastante. Mas é consertando que a gente vai melhorar as coisas. E vamos dar outra chance? Assim, existe limite de amor de mãe? Não, mãe normalmente ama sem limite. Mas o amor da mãe pode não ter limite, mas os direitos dos seus filhos têm. É que, às vezes, um limite ele é até necessário, né? Para, de repente, mudar uma situação. Você não é mãe de 3 filhos? Você não é mãe de 2? Cada um, você sabe que tem limites diferentes.
Entende? E é assim que funciona. Sim. Adoção tardia. Porque temos pavor de adotar crianças de 12, 13 anos ou medo da genética do trauma. A gente tem, né? Você adotaria? Eu até falo sobre isso. Eu falo assim que quando como eu fui mãe muito jovem, né? Eu não tinha muito contato com esse assunto de adoção e tal. E eu tinha 3 filhos, já era uma criança com 3 crianças, quase. Sim. Era um jardim de infância. Mas hoje eu penso com bastante carinho e responsabilidade sobre a adoção. Eu acho que a gente deveria pensar mais nisso, sabe? Em adotar mesmo. Mas existe um medo muito grande. Eu acho que mais... aqui fala, né? É o medo da genética ou do trauma? Eu né? Se eu fosse... avaliar esse medo, seria mais medo do trauma do que aquela criança. Porque, como a gente falou, cada pessoa, ela responde de maneira diferente a algo que acontece com ela. Né? Algumas crianças que passam por situações de extrema violência, ela reage com muita violência. Né? Ela ficou traumatizada e ela reage já pela defesa, enfim, por tudo que ela aprendeu, ela reage extremamente violenta. Aí você precisa desconstruir, né? Eu imagino, porque eu nunca vivi uma cena de adoção, mas que você tenha que desconstruir aquilo, mostrar o outro lado, que vai ser mais trabalhoso. Porque ser mãe é trabalhoso. Ser mãe dá muito trabalho. Ser mãe dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Que ter muito empenho, tem que querer muito. Por isso que a gente fala que ser mãe é uma decisão. Porque eu preciso querer ser mãe, porque dá trabalho. É mais fácil se abandonar. Seja afetivo, seja deixar fazer o que quer, é muito mais fácil. Agora, ser mãe de verdade, mãe todo dia, dá trabalho. Cansa. Cansa, porque todos os dias a mesma coisa, todo dia. Então, eu imagino que quando os nossos filhos, que são biológicos, que a gente já sabe o que ele passou, a gente conhece a história dele. A história. Você sabe de onde ele veio. Você sabe o que aconteceu. E você sabe os seus traumas. Sim. E você sabe que os seus traumas refletem nele. Isso tendo a convivência. Mas mesmo que não tenha convivência, tem os cromossomos e tem os cromossomos. Às vezes os cromossomos falam muito. Sim. Às vezes os cromossomos gritam. Sim. Eu tenho uma história dos cromossomos com a minha filha. Nossa Senhora! Que é uma loucura. Então, assim, quando a gente já conhece a história, dá trabalho. Exige muito. Imagina quando a gente não conhece. Então, existe muito medo, né? Disso, medo dos traumas, eu acho. Sim. Porque não que o biológico não venha, porque tem uns que já nascem revoltados. Rebelde. Já chora a madrugada toda por meses. Tem ser humano que ele já é revoltado por si só. Não sei o que define isso, mas tem alguns seres humanos que já são revoltados. Mas quando ele sofre muita violência, abusos e tal, essa tendência é muito maior. Sim. Né? Então, eu acredito que a adoção tardia, ela tem mais resistência por conta disso, com medo dos traumas, de que aquela ser humano que era para ser só amado. E você, Dri? Eu acho que é o medo do trauma também. Eu acho que fica muito prejudicado uma criança de 12 ou 13 anos por conta de tudo isso que a Adri já falou, né? A gente não saber a história, não saber de onde vem, o que viveu, o que comeu, com quem esteve, os sonhos, a história. Então, eu acho que é bem traumático. Impossível, não. Né? Mas é um desafio, eu diria, né? Eu acho que, vocês casaram muito cedo. Eu casei muito velha. Mas a gente namorou. E a gente não resolve querer aquela pessoa na nossa vida? Sim. E não é uma pessoa? Sim. Que é filho de alguém também, que não foi criado por você, mas você tem que aprender a desenvolver que é tardio. É super tardio, você tem que aprender a desenvolver o amor naquela relação. Sim. E entender os limites e a pessoa entender os seus. Sim. É um outro tipo de amor? Mas é um amor que pode ser que dure muito tempo, pode ser que não dure nada. Sim, exato. Aquele amor do filho, se você tiver esse empenho romântico e afetivo, você pode ser muito melhor. Mas eu percebo assim, nós não estamos preparados para adoção.
Nós não estamos preparados para institucionalizar crianças. Institucionalizar, que eu digo não é um depósito de criança, um lugar... Porque eu sou muito chata com isso. Quando adota, não sei. Eu sou adotada, eu sei que filho adotivo dá um trabalho. E dá mesmo. Sabe? E é verdade. Assim, porque você deu. Eu dei muito trabalho. Eu dei muito trabalho, os trabalhos que nem eu sabia que eram os meus motivos de dar trabalho. Entende? Então, imagina a confusão da cabeça. Não, você tem que ser... Não, eu vou ser assim, ó, pertencimento. você não parece fisicamente com ninguém. Você gênio, você vê que o meu gênio impetuoso. Eu tenho um gênio impetuoso. Ah, mas é porque ela é adotada. Pô, eu não posso nem ter um gênio difícil porque eu sou adotada. Você escuta umas barbaridades e você acaba se baseando muitas vezes nessa... Ah, você tem que ser grata. Tem que ser grata por quê? Assim, não tem favor na adoção. Eu sou tão filha quanto qualquer outro filho. Sim. Entende? Ai, mas é porque assim, não, eu sou assim, ou sou assado porque eu sou assim e sou assado. E não porque eu sou adotivo. Sim. Também pode ser. Porque eu não sei. Entende? Nós não somos... a gente tem uma discussão, uma conversa em casa. Ah, adotaria, não adotaria? Hoje, eu tenho a Bia, que é minha filha genética. Eu estou muito feliz de ter filho. Mas eu não tenho mais filho, não teria com facilidade um filho geneticamente, eu adotaria com muita facilidade por amor. Mas por questões burocráticas, se vem alguém bater na minha porta para saber como eu estou cuidando do meu filho, eu não vou gostar. É meu filho. Se eu resolvi que eu vou adotar, é meu. Então eu vou criar como meu filho. Mas entendo perfeitamente que tem muita gente que não vai adotar para dar amor. Que vai adotar... Para usar. Ou então, a adoção. A minha mãe, ela queria ser mãe. Ela não quer coisa... Ai, eu vou fazer... As pessoas estão usando muito a adoção de forma caridosa. Ai, porque se não tivesse aquilo, se não tivesse, ia estar em outro lugar, que Deus ia cuidar do mesmo jeito, e tudo ia ser muito bom, ou tudo muito ruim, conforme deveria ser. Mas não é porque eu sou adotiva que eu tenho o dever de carregar um bonde para te agradar. Sim. Entende? Então, aguentar tudo que você tiver aqui para falar, porque, ai, obrigado, você me adotou. Sim. Sabe? Então, falta bom... é verdade. Sim. Falta bom senso nas relações. Então, assim, eu acredito que nós deveríamos ter uma política de cuidar desses filhos que não têm pai e mãe. E quem quiser adotar, vai adotar com vontade de visceralidade. Sim. E não para mostrar para alguém, ou para ganhar ponto em internet, ou para ganhar dinheiro, engajamento, ou para ser bonito. Não, é porque a pessoa quer ser mãe e pai, e porque vai ser mãe e pai... Eu vou pagar o preço. Exatamente, por esse meio. Sim. E filho adotivo, eu vou falar, é uma lei de atração. O que eu conheço de gente adotada, Jesus, sabe? São pessoas com questões. Daí aquelas pessoas hoje em dia vamos buscar as origens, às vezes é um erro buscar, sabe? A pessoa adulta buscar essas origens é uma coisa. Agora eu vou levar um cotoquinho lá, esse daqui, aquela pessoa nem entende. Sim. E até entender vai fazer muita besteira, porque não sabe lidar. Emoções a gente não tem clareza de lidar. Então hoje eu adotaria, sim. Mas hoje eu tenho uma família que é uma família que seria uma família adotante. Ali é todo mundo muito inteligente, não teria... Sabe? Ai, foi fulaninha que pegou para criar. Você ouve, você é pequenininho, você ouve um marmanjo velho falando... Ai, pegou para criar. Machuca. E pensa que criança não ouve. Daí você dá um trabalho, um dos irmãos pega e fala assim... Ai, por que você foi adotar ela? E a tua mãe vai lá e te conta, porque tua mãe não é só tua mãe, ela é tua amiga. Entende? Então, são situações que toda família tem que ser preparada para adoção. E o filho é filho. E o filho vai dar alegrias e vai dar tristezas como filho. E é pra vida, né? Pra vida toda. Isso. E pessoas dão problemas. A gente é variado. Aonde tem... Eu sempre falo, onde tem gente, tem problema. Onde tem pessoas, tem problema. Seja ele biológico, seja ele por escolha, enfim. Mas eu acho que esse é um assunto que deveria ser mais bem trabalhado, sabe? Eu acho que deveria ter mais lucidez. Sim. E menos gratidão, menos essa parte filantrópica ou lúdica. Os filhos abandonados são um problema social. A sociedade deveria se atentar a isso. Quando não é abandonado, é teu filho. Pega que o filho é teu. Sabe? Não tem essa questão de...
Não tem. Não tem drama, não tem benéfices, não tem deméritos. Não tem. É filho e acabou. Quando eu estava falando, a minha família atual, nossa, acho que se eu falasse, eu e meu marido, ó, não é para saber, talvez nunca soubesse. Sim. Porque são pessoas inteligentes e são pessoas tratadas emocionalmente. Então seria fácil. Mas cada um tem que viver a história que tem que viver. Eu fui adotada, era uma vila. Não era, tipo, imagina, eram casas boas, pessoas boas, todo mundo ali era, todo mundo gente boa. Só com limitações de quase 50 anos atrás. Então, assim, o que se falava, todo mundo branco, eu era negrinha. É verdade. E as pessoas acham que você não ouve. Sabe, as pessoas acham que você não percebe, as pessoas acham que você não está sentindo. Daí você cresce, a pessoa falou. Você cresce e você entende o que a pessoa falou. Naquele momento, você não esquece. Mas vai chegar um momento que você vai entender. Então, adoção, eu acho que é relacionar-se. Eu quero ter filho, então o filho é meu e pronto. Se eu vou... não sei se talvez eu tenha visto uma questão de devolver filho. Isso eu acho um absurdo. Sabe? Tem casos, hein? A gente vê. Mas tem casos que precisa. Você viu aquelas 3 crianças em Jundiaí, em Dayatuba, não sei? Que era um menininho que foi pra escola, tava Sim. Um casal de gordinho safado sem vergonha que adotaram a criança, judiando daquelas 3 crianças. Vamos lá. Agora é 6. Você, Adriana? 6. Não, 5. 5. Herança versus merecimento. Se o filho não te procura na velhice, ele merece seu patrimônio só por causa do DNA? E aí? Não. Você vai fazer o quê? Você vai doar pra comunidade? Ele tem um Não. filho, mano. Ele toma posse. Direito de filho. Não, eu acho assim. Depende. Depende. Pra mim tem muito depende. O Não. porquê será que esse filho também não te procurou na velhice? Uma coisa que eu falo, que as pessoas ficam incomodadas. Os canalhas também envelhecem. Envelhece muito. Sabe? Não é porque ficou velhinho que ficou bonzinho. Porque ficou bonzinho. Não, e eu conheço alguns canalhas que envelheceram. Sim. Né? E aos olhos da sociedade são bonzinhos. Exato. Porque quem sabe é quem sofreu. Né? Quem sabe é quem viveu. Quem viveu. Então, mas eu acho nesse sentido, por exemplo, merece seu patrimônio e tal. Até porque eu acho que não é isso. O meu patrimônio, que, por exemplo, a minha mãe, o meu pai é falecido, tem a minha mãe. Eu sou totalmente a favor da minha mãe Viver o dinheiro dela. Viver o dinheiro dela. Mãe, o que a senhora tem é seu. Viva, viaje. Não tem essa de herança de filho. Não tem herança de pessoas vivas. Eu concordo. Não, então assim, se eu tô viva, não tem herança. Sim. Se eu quero gastar tudo, eu vou gastar tudo. Independente se meu filho vem na minha casa todo dia ou não, Exato, é meu. Exatamente. É meu. Agora, isso é muito perfil, né? São características. Eu quero deixar para o meu filho. Aí é uma outra história. Mas existe isso mesmo, porque tem pais, né? É o que a gente estava falando, dos abandonos, né? Afetivos, emocional. Que ele nunca foi presente na vida do filho. Nunca. Nunca foi presente e ele quer a presença do filho o tempo ali. Na velhice que ele ficou fragilizado, que aí ele quer o filho. E aí é a troca. Ele vai usar o patrimônio como barganha. Exato, moeda. Como moeda de troca. Moeda de troca. Então, talvez aquele filho vá até cuidar dele, não pelo carinho que ele tem pelo pai, pela mãe, mas pela moeda de troca mesmo. Sim. Porque pelo carinho não existe nada por isso. Então, eu acho que, nesse caso, eu acho que eu vou quadrir, depende. Eu também, eu concordo, depende. Eu acho que tudo depende. Sim. Cada caso é um caso. Assim, não é porque... Tem umas pessoas que ficam mais velhas, que fica velho mesmo, que vai idoso, envelhecido, sem condições, e que daí acha que todos os filhos têm obrigação. Eu concordo. Se ele foi um bom pai, se ele foi um pai que, dentro de todas as condições que ele tinha, ele fez o melhor que pai e mãe, os filhos têm obrigação, sim, tem dever, é gratidão. Sim. É recompensa, sabe? Você fez por mim, eu vou fazer por você. Agora, você foi aquele pai sucesso, de não audiência, que foi um empiastro. Então, porque eu sou seu filho, eu tenho obrigação com você? Você fez suas escolhas. Você não respeitou as minhas.
Você viveu, falou, fez do jeito que você achou que tinha que ser. Então, agora eu tenho que parar. No auge da sua vida, você viveu. Daí, agora que eu estou no auge da minha vida, eu tenho que parar para cuidar da sua irresponsabilidade de velhice. Eu acho que cuidados básicos são obrigatórios. É isso que eu ia dizer, até por lei. Isso. Né? Assim, a questão da vulnerabilidade, você deixar um idoso em situação vulnerável, se ele tem filhos, Sim, é obrigação, é. é a lei. Mas assim, afeto não. Não. Carinho, cuidado. Exato. Amor não se isso. compra. Não. Sim. Não. Sabe? E chega a hora da devolução, a devolutiva. Peraí, como que você foi? Que nem a gente fala, a minha mãe já faleceu, mas se fosse viva, eu tenho certeza absoluta que os 3 filhos iriam brigar. Assim, muito provavelmente seria na minha casa que ela ficaria, porque nós tínhamos liberdade e porque eu tenho marido. É mais fácil você lidar com um genro do que com nora. Uhum, sim. É verdade, Sim. é verdade. E é verdade, ainda mais tem relações que se constroem de formas, mas da forma básica que é a vida, a sua filha está limpando você, está cuidando de você. Então o teu genro está lá acompanhando a mulher dele. Sim. Agora, as noras não são as suas filhas. E o marido é homem. Por mais que chegue um momento da vida que isso é irrelevante, se tem que ter cuidados básicos, é um corpo de um ser humano que precisa de cuidados, as afinidades, a conversa, a proximidade entre mãe e filha é diferente. Sabe? Não, Não. Eu concordo que sim, mas tem muitas noras boazinhas. Tem horas, né? se minha sogra precisar É o de mim, exemplo da meu minha pai é avó, filho. a minha avó, a mãe da minha mãe. No final da vida dela, ela ficou muito tempo acamada, né? E era minha mãe e a minha tia, que é a mulher do meu tio, As que é irmão da minha noras, mãe, né? Que revezava ali com a minha mãe, que cuidava. A gente tem muita gratidão por ela. E ela era assim, tinha esse amor, sabe? Esse cuidado, esse carinho. Ela chorou muito tempo depois. Ainda até hoje ela sofre por isso, assim, sabe? Então, eu acho que o mundo é muito gigante, tem muitas histórias, né? Sim. Sobre tantas coisas. Concordo. Assim, nós estamos falando, talvez, de formas das máximas, né? Exato. sim. Do que é o que a gente está acostumado. Exato, Mas, fora o que a gente está acostumado, existe o que existe. Existe o que existe. E o que existe foge completamente da regra. Sim. Sim. Sabe? Ai, mas não é assim, né? Você fica, mas como não é? Muda tudo. Sim. Vou eu perguntar agora. Corte de laços. Bloquear pai, mãe ou filho tóxico no WhatsApp. É falta de respeito ou legítima defesa emocional? Algumas vezes necessário, né? Necessário. Acho que pessoas, como a gente está dizendo, antes de ser filho, ser pai, ser mãe, são pessoas. E pessoas tóxicas, elas prejudicam a gente absurdamente. Muito. Seja pai, seja mãe. E às vezes na situação de pai e mãe, ainda é pior, porque a gente sente na obrigação de ficar e tal, naquela relação. Mas eu acho que a gente é livre. Eu não posso... Se aquilo tá me fazendo mal, porque hoje existem muitos pais, mais mães, né, narcisistas. Gente que são... Eu tive contato recentemente com uma mulher adulta que eu conheci. Ela é formada, uma excelente advogada, com pós, e ela é muito boa no que ela faz. No trabalho dela, ela tem um trabalho em grandes empresas como advogada, e a gente estava até fazendo um curso junto, e ela sumiu. Sumiu do curso e tal, aí eu entrei em contato com ela falou assim, eu queria conversar com você, porque eu estou precisando desabafar mesmo. Ela falou assim, você não tem ideia do que eu estou passando. Aí começou a falar da mãe. Ela é totalmente insegura. Quando a gente ouve ela falando, ela fala para dentro, assim. Ela se encolhe para falar. Ela tem uma mãe totalmente narcisista. Ela falou, você não tem ideia do que eu ouvi e ouço até hoje da minha mãe. A vida inteira que eu não sirvo para nada, que eu não presto, que eu não sei. E ela é muito boa. Só que ela não acredita que ela é boa. Aí ela falou que ela mora com a mãe, ela cuida da mãe. Eu falei, mas você não precisa ficar com essa mãe. Ela disse, eu não consigo. Tá nela. Ela que tem a chave da prisão. Sim, Tá mas com ela. assim, sim, só que assim, às vezes a pessoa já foi a vida inteira Ela foi condicionada. forjada daquele Isso. jeito. Ela não consegue se libertar. Se ela tivesse feito isso lá atrás, né, assim,
Até hoje Ela dá tem filhos? tempo. Não Então, tem ela não filhos. precisa, uma coisa que a gente... Eu não posso voltar atrás, é impossível. Não tem jeito. Eu não tenho como voltar atrás e fazer um novo começo. Mas eu posso parar aqui e fazer um novo diferente. fim. Sim. Entende? Então, assim, é decisão. Nós temos que tomar decisões, nós temos que fazer escolhas. Nós temos que nos basear as amizades tóxicas, as pessoas tóxicas, tal. A gente pode conviver com todo mundo, mas a gente escolhe quem vai estar perto. Uhum. A minha mãe, tudo que eu ia fazer, ela falava que ia dar certo. Tudo. Vai que tudo vai dar Eu certo. acho que eu sou meio assim também. E assim, eu sou... Os meus filhos falam, nossa, mamãe, a senhora tem hora que viaja também. Mas eu acredito. Vai. Eu acho que tudo é possível. Tudo, é aquela música da Xuxa, né? Só basta acreditar. E realmente, eu acredito que E tudo dá certo. dá certo. Olha nós aqui, tudo dá certo. Só que assim, ela não era assim, ela era medrosa. Minha mãe, ela era uma medrosa, que vocês não têm ideia. Ela tinha medo de tudo. Eu aprendi a trocar gás para poder ensinar minha mãe a trocar gás. Porque ela chamava os vizinhos, ela chamava os tios, ela tinha medo. Mas ela passou... Por quê? Porque ela queria que tudo desse certo comigo. Então vai que você consegue. Mesmo ela com medo, ela passava coragem. Ela pra você. passava coragem, mesmo com medo. Então, essa mãe, ela me libertou. Ela aprisiona. Sim. Se essa moça continuar com essa mãe, mesmo pós-morte, ela vai continuar, ela vai ficar refém de um fantasma. Sim. Porque ela não se tratou dessa emoção. Porque eu posso amar um pai e uma mãe difícil, mas não preciso precisa estar ficar muito ali, sabe? Eu não preciso... Porque a gente floresce onde o terreno é fértil. A gente floresce onde a gente é regado, cuidado, Sim. não onde a gente é minado. E isso é aquela coisa... Vale cortar laços? Às vezes, em legítima defesa, tanto emocional, patrimonial, às vezes é necessário. Eu não tenho... Assim, e uma coisa, eu não desisto sem... Se eu não insisto no que eu não quero. Se eu não quero, nem te ligo. Vai, você sumiu? Que bom. Agora, se faz diferença se pra faz você. diferença, eu vou perguntar, e aí, tá acontecendo? Se não... Sua distância é uma bênção, certo? Mas desistir sem tentar não é possível. Eu não entendo que seja bom. Para mim. Sim. Mas tentei. Não deu? Tchau. Meninas, o programa tá incrível. Muito bom. Pintou uma perguntinha aqui para incendiar o parquinho, para botar mais adrenalina no programa. Vamos lá. O filho criminoso. Se seu filho biológico cometesse um crime imperdoável contra outra pessoa, você o esconderia da polícia em nome do amor de mãe? Ou seria a primeira pessoa a entregá-lo para que ele pagasse o que fez? Pelo que fez, no caso. O que vocês acham, meninas? Teria que contratar um bom advogado e levar ele para ser representado, né? Isso é responsabilidade, né? Eu acho. Precisa entregar. Assim, como a lei diz, qualquer pessoa tem o direito De defesa. Então, a gente, como a Adri falou, né? Principalmente a mãe, ela vai contratar, se ela tem condições para isso, mas não devemos deixar que os nossos filhos não paguem por aquilo que ele fez. Concordo. Eu acho que entregaria. Tem coisa que a gente faz porque quer, tem coisa que a gente faz porque precisa. Tem mais perguntas? Temos sim, meninas. Vamos soltar mais uma aqui para carbonizar esse parquinho aí. Sobre o upgrade genético, olha isso. Fantástico. Se a ciência permitisse hoje que você trocasse o DNA do seu filho ou da sua filha para que ele fosse mais inteligente, mais bonito ou bonita, mais saudável, você faria isso ou aceitaria que a natureza é soberana, mesmo que ela tenha sido cruel com a genética dele? Por exemplo, supondo que ele tenha um problema de qualquer jeito, ou ela, seja de personalidade ou físico, alguma limitação, e pudesse melhorar a genética dele. Deixa Vocês fariam isso? eu perguntar na sua pergunta. Se nós faríamos esse upgrade no filho já existente ou no filho que... Já existente. A gente eu faria. Se fosse possível, sim. Principalmente em relação à saúde. Lógico. Em relação à saúde, eu acho que sim. Em relação às outras coisas, não.
não mudaria o meu filho. Sim. Mas se o filho, né, por algo genético, ele tem uma doença... Uma tendência genética. É, uma A gente tendência. faz, hoje a gente já faz isso. A gente faz o mapeamento genético se... Tem gente que tira o útero por prévia de doença. Exatamente. Então, Foi o meu sim. caso. Sim, eu acredito que sim. E aproveitando o gancho dessa pergunta, a herança de caráter, olha isso. Vocês acreditam que a maldade é genética? Por exemplo, se você tem um filho adotivo ou teve um filho com um determinado parceiro de vocês e essa pessoa tem um desvio de personalidade, um desvio de caráter, vocês ficariam vigilantes em relação ao caráter dos seus filhos? Pergunta bomba. Eu acredito que a criança, principalmente a criança, ela é uma esponja. Ela aprende aquilo que ela vê, ela absorve, mas dá para fazer diferente. Como a gente falou, se ela vem já com uma bagagem, ela vai dar um trabalho maior para que você consiga direcionar para um lado diferente. Mas tem jeito, eu não acredito que a pessoa está condenada a isso, não. Porque os pais são maus, os filhos serão maus. Eu não acredito nisso. E você? Acho que as pessoas são individuais mesmo. São as escolhas, né? Eu penso que a gente é livre para fazer escolhas. Eu não acho também que 100% taxado, não. Eu acho que... Não. Eu não sou condenada pelo caráter do meu pai. Não. Mas uma coisa assim, ó, o menestrel, uma das partes do menestrel fala que você tem muito mais dos seus pais do que você imagina. Sim. É obrigatório? Não, mas nós somos os cromossomos e os comossomos. Eu vivi histórias. Com a minha filha, com a minha Bia, ela resolveu fazer uma viagem muito louca. Daí, nessa viagem, eu encontrei características minhas, do pai dela. Assim, ela se relaciona com o pai dela, mas não teve a criação junto. Mas tinham situações que eu falei, ai, ele fazia isso comigo. E é verdade. E ela não conviveu, ela não viu, sim, ela não viveu. Mas tinham, assim, esses dias eu falei pra ela. Eu falei, olha, eu já sei, mãe, porque nós somos tendenciosos. Sim. E que, inconscientemente, nós queremos ser parecidos, nós queremos ter aprovação. Eu não tô falando de mal só, não, de mal, sim, de tudo. Porque até do bom, por exemplo, te mandei um áudio dela, não te mandei? Não parecia eu falando, sim, algumas coisas? Por quê? Porque a gente é... Assim, da minha mãe, hoje no Natal, ela falou, nossa, você tá mais parecida com a avó. A minha mãe que não tem o sangue. Por quê? Porque era gostoso receber essas coisas da minha mãe, então eu venho replicando. Então, nós somos... A nossa grande estrutura de aprendizado é a família. A nossa primeira comunidade onde a gente lida com meritocracia, com democracia, com injustiça, com todas essas coisas, é na casa. É com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os primos, com os tios, com tudo que tinha antigamente, porque hoje em dia as famílias são muito pequenas. Mas a gente via fofoca, maledicência, essas coisas, e você é fruto do meio. Então, tem muita coisa parecida. Boa e ruim. Sim. Eu acho. E aí você escolhe, replicar as coisinhas da mamãe. É assim. Eu vejo assim. Porque todo mundo tem o bom e o ruim. Sim. Todo mundo. Não é só. Então, assim, qual lado que eu... Qual que é o cachorro que eu vou alimentar? É isso. Assim, mas não é porque eu sou sobre condenada... eu sou assim porque meu pai era assim. Não, isso não. Isso de jeito nenhum. Eu escolhi ser assim. E quando eu percebo tendências, eu tenho a obrigação de me policiar. Isso. Sabe? É isso. Porque tem tendência, nós somos tendenciosos. Sim. Porque tem desculpa, mas lá em casa todo mundo faz. Não. Ó, eu, lá em casa, todo mundo bebia. Certo? Qual que era a tendência? Eu bebi muito. Fumei por muitos anos. Deixar de beber... Hoje eu bebo, mas antes eu bebia, era um V8. Eu não tinha fim. Hoje, assim, eu tenho uma garrafa de vinho na geladeira, pode ter um estoque de vinho no armário. Eu não tenho mais aquela... Para me divertir, eu não preciso beber. Uhum. Eu fumava, mas eu fumava... Minha mãe era fumante.
Eu cresci, antigamente fumava-se mais. Sim. Eu sempre achei assim, ó, Patrícia, eu achava que nossa história vai virar. Eu acho assim, que a gente vive um filminho, nossa história tem um roteirinho, e eu achava que em determinado momento do meu roteiro, eu ia olhar para essas coisas do passado e falar, ficou lá atrás. E eu consegui. Para muitas coisas eu fiz isso. Eu fumei, bebi, aconteci, aprontei, fiz o que tinha que fazer. Uhum. Não faço mais. Não tenho mais idade, não combina mais comigo. Aquela Patrícia gostava dessa esbórnia, a Patrícia de hoje não. Mas se fosse uma tendência do meio, eu beberia até hoje, loucamente. Sim. Mas, mesmo nesse lar, também tem um dos irmãos que parou de beber, ó. Por quê? A bebida é uma desgraça. Sim. A bebida, a droga é uma desgraça. A gente tem tendência, nós somos um povo que festeja com bebida. A gente festeja bebendo. Então, o que acontece com isso? As piores desgraças vêm, os piores casos de ciúmes, os piores feminicídios, que não começa no tiro. Começa naqueles vários copos de várias festas e várias tentativas que vai agravando. Sim. O que eu faço? É que nem aquela história do linear dos palitos de fósforo pegando fogo. Eu me afasto. É isso. Então, eu me afasto do que vai me levar para um caminho que eu não quero ir. Então, sim, temos tendências, mas somos detentores das nossas escolhas. Exato. Concordo. Tem mais, baby? Vamos lá, a produção aqui tá ativa. Aqui a gente também tem atenta. uma pergunta muito legal ainda que eu Então queria depois responder faça essa sobre ela. pergunta então, vamos lá. A maternidade compulsória. Muitas mulheres adotam ou têm filhos por pressão social. O que vocês acham disso? A gente, em casa, a gente até conversa. Existe uma pressão social quando a menina se torna jovem, o rapaz se torna adulto. E aí, quando você vai casar? Tá namorando? Começa. Quando você vai casar? Nossa, mas não vai casar, não vai casar? É aquela pressão. Casou. E aí, quando você vai ter filho? Nossa, mas não vai ter filho, não vai ter filho. E ser mãe e pai não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E também não é porque quem não tem não é bom. Não. Ele decidiu não ser. É só. Pronto. É uma escolha, e uma escolha muito madura. Eu acho. Né? Porque só que existe uma pressão. Eu acredito que se eu não quero, eu não quero. Quando eu tenho um filho, seja ele biológico, ou seja do coração, por pressão, a grande probabilidade de não dar bom. Então, a maternidade ou a paternidade por compulsão. Quem me queria era minha mãe. Entende? Uhum. Quem era minha mãe era a minha mãe. Tanto que muitas vezes, por exemplo, nós temos filhos de outros relacionamentos. O teu filho, certo? Eu era adotiva. Muitas vezes minha mãe ouviu a tua filha, porque eu era filha da minha mãe. Ela quis. Ela quis. Ela quis muito. Eu era filha dela. Minha mãe morreu, acabou. Assim, teve algumas tentativas. São pessoas fantásticas, com 1000 qualidades, com 1000 defeitos. Eu também sou fantástica, com 1,5 milhão de qualidades, 2,5 milhões de defeitos. Mas o que era obrigatório, o que era engolido, o que era... Deixou de ser. Deixou de ser. Entende? Então, é para todo mundo? Não. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho... E isso não tá no sangue. Isso tá no relacionamento. Sim. E você? Eu acho que a gente tem que respeitar a decisão das pessoas, né? É isso. Respeito. Tem até uma matéria, eu acho que é da Sofia Martins, que ela fala sobre isso, que ela optou por não ter filho. Ela é uma corretora muito famosa, né? E ela estava pedindo respeito sobre a decisão dela, porque assim, ela é extraordinária, né? Uma profissional, nossa, né, Adri, a gente se espelha muito nela. Maravilhosa. Mas ela falou assim, eu decidi não ter, e eu espero que isso seja respeitado. E eu acho que é isso, que seja respeitado a opinião, a vontade, porque a gente não sabe o porquê a pessoa escolheu não ter. Talvez porque acha que não consegue, talvez porque não quer mesmo, acha que não tem condição. Como você diz, filho dá trabalho e é pra vida, né? Então, eu nem sei se por exemplo, se eu fosse jovem hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu teria filhos. Amo os meus filhos, sou apaixonada do meu coração para eles se precisar. Mas eu não sei se
se eu viveria, sabe, uma história com um filho se eu tivesse a cabeça de hoje. Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande você colocar um filho no mundo. Muito Sim. grande. Se a gente pensar, sabe, na realidade disso, é difícil demais. Educar. Comer é fácil, né? É o mais Onde fácil. a gente fala assim, onde come 2, come 3. Mentira, né? mas daí isso é uma grande mentira. Você Porque onde acha? come 2, 3 come menos. É. E onde... Você tá vendo como é difícil? Onde um estuda numa escola boa, Exatamente. 2 não vai para a mesma. Você tem que dividir, é isso. Sabe? É E sobre não isso. falando só do financeiro. O emocional. Exato. Né? Principalmente hoje no mundo que nós estamos vivendo, o emocional. Né? Você dá uma educação também em casa, ali fora a criança ela convive com todo tipo de gente e aquela história que você falou, né, do palito. Né? Você tem que se afastar é difícil. É. Pra gente colocar na cabecinha deles também que olha, essa companhia não é muito legal para você. É complicado, porque às vezes eles gostam muito desse amigo e quer ter essa convivência. É. Então, é respeitar, eu acho, a decisão e a opinião de cada um. Eu acho que cada um sabe de si. Sim. Sim. Tem mais? Opa, vamos lá, mais perguntinhas chegando aqui. Vamos botar fogo nesse parque aí. Chega. Vamos lá, quero ver o bicho pegando fogo aqui. É o parquinho ou o bicho que pega fogo, hein? É o parquinho que pega O parquinho que pega fogo. Vamos lá. Para divertir um pouquinho, vamos lá, aqui pegar uma perguntinha bem interessante. A amante e o herdeiro. Seu marido morre, ou seu parceiro morre, e você descobre que ele tem um filho fora do casamento. Você aceita essa criança na partilha, né? Você aceita essa criança na partilha da herança e na convivência familiar, ou esse sangue estranho nunca terá lugar na sua mesa? E agora, hein? Até porque na partilha Não tem o que ninguém fazer. né? É um Mas direito é. dele, tá tudo bem. Eu não vejo... E aceitar na Problemas. família, eu acho que depende. Tudo depende. Eu acho que tudo depende, né? Não tem uma verdade absoluta, porque pode ser que a família se sinta feliz de ter essa pessoa chegando, os filhos, irmãos, a gente não sabe. Pode ser que não, pode ser que seja um problema. Então, eu fico no tudo depende. Eu acho que, assim, com a morte do finado, Não tem o que fazer. é mais fácil você aceitar o filho. É. Porque, assim... Já tá morto, já não tem tá como morto. matar ele, né? Você vai ouvir só uma história e vai criar o que você quiser do outro Sim. lado, porque você foi enganado. Exato. A partir do momento que você foi enganado, você pode criar o que você quiser. É. Apareceu depois de morto. Direito é direito. Então, Não tem o que fazer, né? você não vai fazer nada, você vai ter que compartilhar. Então, compartilhe também as alegrias de ter aquela... Se aquela pessoa for boa de estar Exatamente. junto, se não for, tchau. Não tem obrigações. Não tem. Quem morreu, aquilo. acabou. Gratidão incondicional do filho adotivo. É o que a gente falou. Já falou. sobre isso, Tem né? que ser... É uma ilusão com isso. A gente ainda vai fazer Vamos trazer uma pessoa que tem... Sim. É uma ilusão. A adoção é filho. E é um saco. É um saco e é bom. É bom naquilo que é bom. Mas no que é ruim, é pesado demais. Sabe? É cansativo demais. Porque o filho genético, ele pode causar 1 milhão... Ele pode ser um assassino. É teu filho, é assim mesmo. Não vai ter aquela discussão... Peso. Não vai ter a conversa de falar... mas também foi arrumar esse problema, né? Entende? Porque é assim. Então, você fez uma escolha. Como ter filhos é fazer escolhas. Sim. Mas existe... Uma vez eu escutei... Eu e o meu pai, assim, era um caos. Era um caos porque eu era adotiva? Não. Seria um caos. Assim, o tempo passou, daí... houve-se um véu do esquecimento. Porque éramos um lar de seres humanos imperfeitos tentando buscar um pouco de melhora e perfeição. Família. Meu pai era filho único. Meu pai era filho único, mimado e do jeito que meu pai era. Meu pai ele foi um ótimo pai de criança. Para criança, ele era... Eu fui uma criança... Que eu estava vendo as fotos e tal, eu falei, a Patrícia, criança, ela já existia muito forte. Ela já era muito forte mesmo. Acho que na infância, a melhor referência com meu pai foi na infância. Meu pai, ele era muito lúdico, tendo todos os problemas que existiam. Mas na infância, nossa, acampava, viajava,
Daí, durante a semana, era uma vida muito contraditória. Porque de final de semana, nós morávamos em São Paulo, nós passávamos num mercado chamado Paz Mendonça, sexta-feira. Pé na estrada, meu pai tinha um Caravan ou Opala. Carros bons e novos para a época. Era metalúrgico, pão duro dentro de casa, não pagava as contas, deixava cortava a luz. Mas a gente viajava toda sexta-feira. Era contraditório. Prioridades. Contraditório demais. Daí chegava na sexta-feira, enchia-se o porta-mala de tudo que acabava-se no final de semana. Então, no final de semana, era lúdico. Sabe, você podia tudo naquele final de semana. Durante a semana, era tenso, desgastante, trevoso e ok, era o que tinha. Mas tinha a compensação do final de semana, era bom. Então, essa pessoa que foi o pai da criança foi fantástico. Ele não soube ser pai do adolescente, da adolescente. Adolescente que era aquela criança, que já era uma super criança, cheia de opinião. Um dia, uma parente lá virou assim, geniosa. Assim, porque se você me der um tapa, você vai tomar 2. Eu não sou de apanhar quieta. Não sou. Poderia ser, mas não sou. Então, rebelde, né? Aos olhos das pessoas mais velhas, o que pensa disso? Pensa que, nossa, mal criada. Tipo, parece que sou, talvez, né? Daí a pessoa virou pra mim e falou assim, por que você é revoltada porque você é adotada? Fiquei olhando assim e falei, mas você acha que eu sou assim porque eu sou adotada? Né? Ela falou, eu falei, não, porque eu sou filha dele. não tem outra discussão, sabe? Para uma criança crescer, a criança ela precisa de solidez. Hoje eu tenho clareza disso. Solidez, constância. Você pode não ser rico, pode não ter todas as condições, mas tem que ter clareza do que você tem e do que você pode. Senão, você fica confuso. Uhum. É o que eu falo pro meu marido, era muito controverso, era muito contraditório. Estava ontem vendo um dos lugares, que não com ele, com uns parentes que eu viajei. Nossa, lugares... Eu tive uma infância, você olha, lugares lindos. E, ao mesmo tempo, limitações comportamentais absurdas. Então, foi rico, mas, ao mesmo tempo, eu conheci os dois lados. Eu sei lidar com todos os lados de relacionamentos. Então, essa questão, gratidão. Sou grata à infância. Então, a criança cuidaria daquele pai. A adolescente providenciaria as melhores condições. Entende? Porque a vida a gente vai entregando. E pronto. Uhum. Sem mais. E você? E vocês, gratidão? Eu acho que aqui, como está falando do filho adotivo... Não, filho também comum. Filho genético. Filho genético, eu tenho obrigação. Se você não recebeu, você tem que dar? Não, claro que não. Não. Sem mais. Sem mais. Então, eu acho que o programa nós temos que colocar depois o amor. Porque a família é o amor. Família de alma. Porque muitas vezes o vizinho ou o amigo é mais pai e mãe do que o biológico. Você vê essa carinha, Adriana? Fala. Não, é porque eu acho que o amor mesmo que prevalece, né? Eu acho que as crianças que elas são acolhidas, amadas, né? Eu acho que elas escolhem as pessoas com quem elas querem estar. Eu lembro de algumas situações... É muito bom quando a gente é criança, ser amado, né? Eu lembro de uma situação... o meu irmão, quando ele era pequenininho, tinha uma tia da minha mãe muito querida, e ela amava o meu irmão. E eles eram muito pobres. E o que ela dava para o meu irmão? Bolinho de arroz. Ela fazia bolinho de arroz na mão e dava para ele. E ela amava receber ele, o meu irmão amava estar na casa dela. Então, eu acho que são esses presentinhos, esse carinho, esse aconchego, o amor, que te faz escolher estar em alguns lugares, o cuidado, né? E muitas outras histórias. Tive vizinho também, criancinha que... Ele adorava a minha comida. Vai vindo as lembranças aqui na cabeça, né? Ele falava, Adriana, eu tô com fome. Ele chegava na minha casa e falava, Adriana, eu tô com fome, quero comida. Hoje ele tá almoço. E é isso, eu acho que o amor, ele prevalece em todas as situações, né? Eu acho. E você? Porque muitas vezes o vizinho ou amigo é mais pai e mãe que o biológico. Eu acho que depende, assim...
Porque o vizinho, às vezes, não tem obrigação de educar. Ele só precisa ser o bonzinho. Só precisa da bolinha de arroz, né? Agora, porque eu me coloquei aqui, às vezes, no lugar da mãe biológica. Tipo assim, nossa, minha mãe é chata. Nossa, minha mãe não deixa nada. Mas, às vezes, é porque eu tenho sobrinhos, né? Vários sobrinhos também. E, às vezes, na fase da adolescência, nossa, mas não tem jeito de conversar com meu pai, tia. Não tem jeito de conversar com meu pai. Aí você vai ali intermediar aquele negócio, filho. Mas é que ele tem medo. Ele não, o jeito que ele tá falando tá errado. Vou conversar com ele que ele às vezes precisa melhorar aí a comunicação e tal. Mas é a preocupação, é o medo de dar errado. De dar errado no sentido, se eu falhar, pode dar ruim para ele, pro meu filho. E eu não quero falhar. Então a gente acaba às vezes pesando a mão no sentido, é o que a gente já falou, a gente erra muitas vezes, os pais tentando acertar. E o vizinho, o tio, o padrinho, a madrinha, não tem essa obrigação de ser chata. Não tem o compromisso com o caráter daquela pessoa. Não tem. É informação. Então, assim, é muito relativo. Que, às vezes, o pai biológico, os pais mesmo, vivem numa situação de negligência, né? Mas, assim... nós estamos falando de extremos. Nós estamos falando de o dia a dia. Mas, assim, eu acho... É mais fácil. Por exemplo, eu amo ser tia. Amo. Não tenho obrigação. De vez em quando eu vou lá intermediar alguma coisa, falar. Mas o jeito que eu falo é diferente do como eu falava, às vezes, com os meus filhos. Porque eu não tenho aquela obrigação de... não, esse é porque uma criança, ela está sob sua responsabilidade, né? De formação de caráter, de tudo. Então, é um peso. Como a gente falou, é difícil. Sim. Né? E, às vezes, a gente acaba pesando a mão nisso. Então, eu penso isso. É verdade, eu concordo com a Adri. Pensando aqui, né? Igual quando a gente namora, né? No namoro, a gente só passa os momentos ali bons. No namoro, as pessoas não sabem nem os nossos defeitos. Tudo é uma delícia, tudo é gostoso. Aí você vai pro casamento, começa a vir os problemas, né? As diferenças. A vida real. E aí surgem, né? Os problemas. Real. Daí tá. A última perguntinha aqui. Eu acho que a produção vai ter mais perguntas. Mas antes da produção nos responder, vamos ao encontro. Se o biológico batesse na sua porta, pedindo hoje perdão ou dinheiro, o que falaria? O sangue ou a história? Então, reformulando. Se esse filho biológico que aprontou tudo com você, mais um pouco, foi aquele filho pródigo, daí voltasse e batesse na portinha, o que fala mais alto? O amor e a história, cada um imagina uma. E por que cada um imagina uma? Porque às vezes para algumas pessoas um negocinho assim é imperdoável e para outras vai perdoar A tolerância é muito maior. Eu acho que a história pesa mais. Pesa mais? Eu acho que sim. Não é porque é biológico que eu não... Tem que ajudar porque é biológico. Não, no meu caso, como a gente falou, tem gente que vai achar que o sangue pesa, mas a história. A história pesa. A construção. A construção. O que foi construído durante o tempo. Sim. Eu não tenho como exigir aquilo que eu não dei. Isso pra mim é muito Eu não posso claro. exigir o que eu não dei, não posso cobrar de você o que você não tem pra me dar. Exato. Então, assim, não dá, não tem jeito. E tem cobranças que não são coerentes, não são coerentes. Eu não tenho pra dar e você não tem o direito de me cobrar. Então, assim, são duas coisas. Então, é a história, Tem uma... Eu lembrei agora, uma amiga que fala assim, eu não te ligo, você não me telefona. E pronto. Mais ou menos isso. Porque são relações, eu acho, e são relações. E elas são construídas ou não. Sim. Para mim, a história tem um peso muito grande. E para você? Concordo também a história. Sim. E você? Depende da minha necessidade de me relacionar com aquela pessoa. Porque às vezes a gente passa uma vida inteira querendo fazer as pazes. É verdade. Sim. Sabe? E como eu falei, eu sou alguém que só desiste depois de tentar. Então eu tento. Mas assim, eu penso nessa situação que pra gente já deixar ir, a gente já tentou tudo. No meu caso, né? Assim, Sim. eu também não desisto sem tentar. É. Eu vou, tento.
Até ver que... Mas você lembra da história que eu te contei da ilha esses dias? Sim. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que, às vezes, a distância, a ausência, ela promove a melhor convivência. Às vezes, estar longe é o que é necessário para aquele tempo. Sim. Nós somos feitos de tempos. Sim. Mas também tem situações, emoções e relacionamentos que estar presente não vai construir. Mas a ausência longa, demorada, vai fazer você valorizar o que em determinados momentos não tinha tanto valor. Eu consigo imaginar e ver Sim. assim. Então, não falo isso porque tem pessoas que eu... Não, eu consigo, as portas da minha vida estão todas bem resolvidas. Tem algumas que estão trancadas, tem algumas que estão com cadeado e tranca, tem algumas que só estão encostadas. Que pode ser tanto eu que vou abrir, como pode ser o outro lado. E quando essa porta se abrir ou não, hoje ela está fechada. Mas eu acredito que eu, Patrícia, penso assim, nós temos lacunas, nós temos várias valas, que muitas serão preenchidas de forma natural, mas muitas estarão ali sempre esperando um pouquinho mais. E esse um pouquinho mais pode chegar ou não, porque você tem que estar resolvido nesse tempo. Sim. Você tem que saber viver sem... eu espero isso para a minha vida. Não, eu estou vivendo a minha vida e a vida vai trazer o que for melhor para mim, o que for melhor para essa pessoa. No caso, está falando do filho. Eu estou abrangendo mais além de filho. Sim. Mas eu acho que, assim, relações, né? Os amores da nossa vida, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos primos, aquelas pessoas que... O tempo, eu já abri portas para depois fechar definitivamente. Por quê? De amigos. Sim. Porque se abrir é porque talvez fosse necessário ainda ter aquele restinho. Sim. Sim. Então, tem relações... é para sempre? Não. Quer pedir perdão ou dinheiro? Eu posso perdoar e não dar o dinheiro. Eu posso dar o dinheiro e não dar o perdão. Então, tudo... Momento. É o momento. É o meu momento com aquela situação. E é isso. Acabou as perguntinhas. Ô, pessoal, vamos lá. Tem perguntas finais aqui pra gente finalizar com chave de ouro esse segundo episódio do Entre Elas, hein? Tá bonito de ver. Vamos lá. O divórcio de filhos. Existe algum comportamento de um filho ou de uma filha, como uma agressão física ou um roubo dentro da casa, que justifique uma mãe expulsá-lo e dizer, pra mim você morreu? Algum comportamento, algum desvio de conduta grave dentro da casa que justificaria esse comportamento de vocês? Eu acho que sim. Existem comportamentos que eu acho que sim. Uma violência sexual, por exemplo. Não dá? Uma violência sexual. Eu acho que... É o pior roubo. Você não estou roubando teu dinheiro, eu estou roubando a dignidade. Eu estou roubando tudo que você me deu. Sim. Eu acredito que isso era... Hoje, assim, pensando aqui nesse assunto, acho que a única coisa que seria para mim seria isso. Também é um assunto bem sério, né? Eu acho que assim, porque você falou desse, existe esse. Eu não tenho filho, homem. Então eu não consigo imaginar nenhum motivo, Patrícia. Fora esse que não. Então não tem nenhum outro motivo que. Mas... Talvez pequenos deslizes podem acontecer, né? Mas... E que isso possa dar uma segunda oportunidade em pequenos deslizes. Eu acho que sobre o que a Adri falou, sobre uma agressão física, eu acho que não. Sabe o que eu acho hoje, uma coisa que resolveria muito de tudo isso? Hoje eu percebo que a gente coloca muitas patologias. A gente classifica comportamentos absurdos como se fossem patológicos. Então, nós nos tornamos propensos a tolerar, porque não é a pessoa, é o problema dela. Então, a gente acaba... Não é o que usa a droga, o problema é a droga. Sim. Peraí. Assim, a gente já conversou muito sobre isso. O alcoólatra. Mas o alcoólatra é agressivo, daí ele violenta, não sei o quê. Não é porque ele é alcoólatra. É porque o álcool libera nele o que
quando ele está sóbrio, diante dos compromissos morais, culturais e sociais, ele não libera. Ele é consciente e seguro. Sim. Então, ele tem a desculpa e o laço frouxo. Sim. Da desculpa dele. Sim. Ele já é violento. Ele já é violento. Ele já é agressivo. Então, assim, nós temos monstros dentro de nós. Todos temos. Todos nós sabemos o que podemos e o que não podemos. Então, nesse caso, eu acho que, meu ponto de vista, só o mais extremo ali... É o que a gente alimenta, cresce, né? Então, é isso. Uma perguntinha pra Patrícia aqui. Bem inusitada, hein? Pergunta bem difícil. Patrícia, se você pudesse apertar um botão e ter o DNA da sua mãe que lhe adotou, você faria isso? Mas perderia toda a sua história de quem De jeito nenhum. Não. Resposta clara, não. Eu não preciso do DNA. Eu tenho o coração. Eu tenho o amor que ela teve para me dar. O DNA, o meu é bom. Você teve a mãe. Exatamente. Maravilha. Família não é onde você nasce, é onde você floresce. E é isso para mim, né? Família é isso. Eu tive uma família, um pai que eu perdi já há 13 anos. Perdi, assim, fisicamente, como você fala, né? Eu amo meu pai, eu admiro ele é meu herói. E eu tenho grande admiração pelo meu pai, até hoje. E, assim, tudo muito que eu sou hoje, que é o melhor que eu procuro ser, a maneira como eu decido florescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, se deve ao que eu conheci dele. Então, ele foi o seu maior jardineiro. Foi. Então, assim, a minha mãe, o meu pai, né, tiveram falhas? Lógico que tiveram, assim como eu tenho com os meus filhos, né? Não são poucas. Mas eles foram a minha base, tudo de bom que eu poderia ter. Então, assim, o meu pai era de um coração, assim, imenso. Meu pai era bondoso, meu pai perdoava, meu pai... Se fizesse alguma coisa pra ele hoje, ele era meio chorão, tipo assim, ele sentia muitas coisas. Ele chorava, ficava triste, mas amanhã ele nem se lembrava do que tinha acontecido. Então, assim, eu trago muito isso pra minha vida, sabe? Eu falo assim, se eu for um pouquinho do meu pai, né? Eu falo do meu pai por conta que eu já perdi, né? Mas a minha mãe é uma pessoa batalhadora ao extremo, uma pessoa... Então, a minha família é uma bênção e realmente é isso. Não é onde você nasce, mas onde você floresce. O melhor que eu sou, eu devo onde eu fui criada, onde eu vivi, com quem eu vivi. E é isso. E o melhor que eu quero ser ainda deve a eles também. Família, para mim, é tudo para mim. E hoje eu transfiro isso aos meus filhos. Eu amo estar com os meus filhos, eu adoro estar com meus filhos. Eles são tudo na minha vida. E espero agora pelos netos, sem cobranças. Porque se eles não quiserem ser pais, está tudo bem, vou respeitar. Mas assim, eu amo família, eu amo isso. E vou ser o melhor que eu puder ser. E eu acho que é isso, família é isso. Eu vejo assim, que nem essa parte de que... Família é onde você nasce, onde eu floresci num jardim de uma família enorme. Assim, foram muita gente. E era muita gente, mas os importantes, né? Porque tem os queridos e tem os importantes. A minha história começou com a minha mãe e o meu avô. Foi a dona Terezinha e o seu Zé. Porque minha mãe queria ter uma menina. E o meu avô, ele e minha mãe, eu sou espírita, eu acredito em reencarnação. Eu acredito que a vida não é aqui. Eu acredito que a família é aquilo que a gente é plantado também. Vocês hoje eu tenho certeza que vocês são... Eu sou mais família de vocês do que muitos parentes que vocês têm. E vocês, a mesma coisa comigo. Então, a família, a gente nasce, a gente floresce, a gente pertence. E o meu avô, ele ia em orfanatos, né? Ele e minha mãe. Meu pai ia almoçar em casa, depois do almoço ele ia para o trabalho, e minha mãe pegava o seu Zé, que era o sogro, o seu Zé, vamos passear. Daí ela ia lá com meu avô de tarde procurar, e ficaram anos fazendo essa busca. Esse vô, depois que eu cheguei em casa com 2 dias de vida, eu nasci para aquele lar.
esse vô, ele me acompanhou. E eu acompanhei esse vô ele é um sucesso até hoje. Assim, ele me dá broncas no astral ainda. E teve uma vez que eu tive uma briga muito feia com meu pai, e o meu pai é filho desse vô. E ele falou assim, nesse sonho, ele já tinha falecido, tal, depois ele falou: filha, se você não aprender a controlar seu gênio, você vai sofrer muito. Porque você já tem mais conhecimento. Você já tem que saber ter mais paciência. No sonho. Eu falei: olha, como, né? Eu tenho sonhos que são... E eu sonho muito. Eu tenho relações... Eu durmo muito porque eu tenho um mundo paralelo. Então, eu vou lá para aquele mundinho. Daí, esse vô, ele... E essa mãe, eles só me deram amor. Amor, assim, o Coríntios 13, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Eles foram isso na minha vida. Eles foram tolerantes, eles foram pacientes, eles sabiam mais do que ninguém que ali ia ter uma planta linda que daria frutos lindos, mas só eles sabiam. Ninguém mais sabia. Então, com eles eu aprendi... Hoje a gente conversa, vocês sabem, mas é difícil, né? Então, vamos tentar mais um pouquinho, eu não sei o quê, porque tentaram mais um pouquinho, e tentaram mais um pouquinho, e tentaram mais um pouquinho. E toda vez que você tenta mais um pouquinho, uma hora você vai conseguir mais um pouquinho. Sim. Então, meu avô, que assim, foi amor, a minha mãe, daí teve todos os outros, teve a avó, teve pai, teve irmãos, teve sobrinhos, são pessoas que eu tenho muito amor, muito, muito, muito amor. Mas aquele primeiro amor foi o que hoje floresce. Daí teve uma fase da vida que eu tive que viver as minhas histórias. Construir a minha família, buscar o meu mundo. E eu tenho. Eu tenho a minha família, eu tenho irmãos, que são os irmãos do meu... E são os irmãos que eu amo ter. São pessoas que eu admiro, são pessoas que eu acho que, assim, a inteligência, o comportamento, o modo de lidar com a vida. Mas ninguém se mete na vida de ninguém, todo mundo se ajuda se puder. Mas se atrapalhar, eu nunca vi. Sabe, até fofoca, se a gente tiver que fazer, é tão guardada que não é nem fofoca, é segredo. Porque não faz. Assim, são pessoas que se cuidam, não se expõem. E eu acho que hoje eu busquei, e Deus me deu. Eu tenho uma família que a ausência da presença das pessoas que eu amava muito me fez encontrar quem eu precisava e quem eu mereço ter. Então, família eu vejo como isso, a construção. Eu vejo que são escolhas. São as pessoas que eu carrego. Eu não carrego sangue meu, só a Beatriz. Mas ninguém nesse mundo que eu saiba. Mas o resto são a família que o coração me deu. E Deus foi bom demais. Então, todo mundo que teve que estar, esteve. Quem tem que estar, eu quero que fique para sempre. E quem passou, passou. Mas eu acho que, assim, a gente floresce onde a gente é bem cultivado. Sim. A gente, num lugar que você é testado no seu pior, é o seu pior que vai aparecer. Exatamente. Num lugar que você é promovido no seu melhor, é o que vai florescer. E você? As histórias são diferentes para cada um, né? Sim. Eu também nasci e floresci em um lugar muito abençoado, graças a Deus. Minha mãe, uma mulher de muita fé, né? E de muito amor também. E é aquilo que você falou, se não puder ajudar, não atrapalha. Amo os meus irmãos. Às vezes as pessoas falam assim pra mim assim: nossa, mas você vai na casa da sua mãe de novo? Mas você só vai na sua mãe. Então, deixa eu fazer quando eu falo os meus irmãos, hoje são os meus cunhados. Sim. São os meus irmãos que a vida me trouxe agora. A família de hoje. De né? hoje. E quando as pessoas falam isso, lá é o lugar que eu mais gosto de estar. Às vezes eu não vejo a hora de chegar o final de semana pra ir lá, pra ver meu pai, pra ver minha mãe, pra ver os meus irmãos. E eu sou muito abençoada, muito, assim, sem medidas, eu acho, sabe? Meu pai, ele é uma pessoa muito simples, ele adora plantar, eles moram em uma chácara, né, tem 1000 metros, então naquele pedacinho de terra ele tem muita coisa plantada, muita. Tudo que você pensar de remédio, verduras, né, algumas frutas também. E a alegria do meu pai é aquele pedaço de terra. Às vezes a minha irmã, que ela é mais jovem, né, mais descolada, viaja bastante. Às vezes ela fala: pai, vamos viajar, não sei o que, a gente precisa fazer uma viagem. Realmente a gente precisa. Já fizemos algumas, queremos fazer outras. Mas a gente percebe que a alegria do meu pai, da minha mãe, é estar ali naquele pedaço. E aí a gente vai para lá também e compartilha daquela alegria com eles, né? Então, de uma família muito simples, muito trabalhadora, de muita fé.
Eu já vi minha mãe lavando feijão azedo para poder comer, porque não tinha uma geladeira para guardar. Já vi eles perderem tudo que você pensar na vida de um dia para o outro, assim, e se ressignificaram ali na fé, na perseverança, na ajuda mútua, né? E é isso que eu digo, eu sou muito abençoada. A superação, por ter né? nascido na família que eu nasci, né? Claro que não é uma família perfeita, não somos perfeitos, nenhum de nós somos, né? Minha família é muito pequena, né? Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã e meu irmão, assim, né? Ali na base. Mas a gente se ama muito, se doer a unha de um, o outro tá ali para socorrer. E é isso. Já tivemos muitas situações que vivemos e que precisamos nos apoiar, algumas que precisamos recuar para não causar danos maiores na vida de outras pessoas, né? Um apaziguando, não vai, não faz. Vamos quietar aqui um pouquinho, porque tem mais uma pessoa ali envolvida que pode se prejudicar. E uma resiliência sem tamanho. Muito. Eu acho importante Eu isso. me emociono para falar assim. Hoje eu vou, né? E às vezes vejo meu pai, minha mãe já caminhando para os seus 70 anos, o cabelo branquinho, né? Um probleminha de saúde aqui, outro ali. E a gente vê, né? Às vezes a gente pensa, nossa, tem menos tempo de vida do que já viveu. E é triste e ao mesmo tempo é tão bom, porque eles viveram, né? Chegaram até aqui. Tem uma história, né? Uma história de um casamento de 50 anos que também não foi perfeito, mas que na força ali do dia a dia, na fé, né? Na perseverança, eles conseguiram chegar e são exemplo para nós, filhos, né? E eu sou muito abençoada. Deus me deu também filhos maravilhosos, que me fazem crescer todos os dias. Minha filha, hoje, assim, minha amiga, né? Uma mulher, foi cuidar da vida dela, das coisas dela. Tivemos uma época que a gente era, nossa, acho que bem difícil, batia de frente, né? Ela na rebeldia e eu não sabia lidar com aquilo. Também fui buscar melhorar, fui buscar crescer, fui buscar ajuda para poder ter uma convivência melhor com ela. Sofri muito sobre isso, porque não é fácil a gente se confrontar, né? E como eu disse, às vezes a gente replica na vida aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente viveu, né? E os nossos pais, eles deram pra gente o melhor que eles tinham. É o que eles podiam dar, assim como eles receberam dos pais deles, né? Ali o melhor que eles tinham. E a gente, às vezes, a gente replica, né? Algumas coisas na vida dos filhos. Mas, como você falou do sonho do seu avô, achei muito interessante. Você já é uma pessoa melhorada, né? Então, você pode fazer diferente se tem algo que não te... Sim, mas ó, eu vou falar uma forma muito clara, né? Eu era muito nova, com infinitudes de defeitos, mas naquela relação eu já tinha mais, como até hoje, eu já tinha mais clareza. De como... Eu poderia ter evitado. Sim. Assim, eu teria tido condições, se não fosse geniosa, daí não é nem o ímpeto, é o gênio. É o gênio. Se eu não fosse um gênio retruqueiro, um gênio inconformado. Raivoso, né? Nossa! Horrivelmente raivoso. Que aprendi a controlar. A Bíblia é muito real, né? Eu falo assim, que tudo que você procura tá ali na Bíblia, né? E ali tem uma parte da Bíblia que fala, né? Não provoque a ira dos seus filhos. E eu provocava também a ira da minha filha, e por isso a gente batia diferente. Mas eu não sabia fazer diferente. Sim. Né? E aí eu fui buscar... Fui para terapia, fui buscar de Deus, fui buscar... Sabedoria. Sabedoria para poder lidar, sabedoria, né? Para lidar. Com a situação, e tudo melhorou, graças a Deus. Uma coisa que eu vejo, assim... você faria diferente muitas coisas? Muitas coisas Sim. Eu talvez fizesse de forma diferente. O que eu não mudaria, se eu tivesse direito de escolha? Ser filha da Dona Terezinha e ser mãe da Beatriz. Sim. Eu aprendi sendo filha e eu aprendo sendo mãe. Sim. A Beatriz, ela não veio nas melhores condições, assim, que eu poderia. Não. Assim, a Beatriz, ela foi uma acompanhante da trajetória da minha construção, da minha trajetória de vida. Ela foi uma acompanhante. Eu errei, eu poderia ter feito muito diferente, muitas coisas, mas eu fiz o melhor que eu podia nas condições que eu tinha. Hoje eu continuo buscando melhores condições para poder fazer o melhor que eu puder fazer. Sim. Mas foi a lição, foi a grande escola, né? De lá, de onde vim e para onde vou. Mas de todo o resto, o saldo sempre foi muito positivo. Hoje,
olhando as coisas como são, olhando a vida que eu tenho e olhando as pessoas, eu percebo que a resposta da vida é a própria vida. Sim. Né? A resposta de quem somos, do que erramos, do que acertamos, é o que estamos vivendo. E eu sinto que hoje eu vivo uma fase, assim, o que a vida está me dando, o que a vida já me deu, o marido que eu tenho, a família que eu tenho com o meu marido, com a minha filha não mora com a gente, com a minha nora, que eu tenho a Carol também. Carol foi uma descoberta de relacionamento entre nós duas. Sim. E, ó, sucesso! Pra mim também foi, né? Você sabe que eu também tenho uma nora. E vamos que vamos. E o meu sogro, minha sogra, meus cunhados, irmãos, a minha sobrinha, é a minha família hoje. Isso é minha família? Família. Vocês são a família onde eu estou florescendo de outra forma. Sim. E é uma gratidão infinita. Então, a gente escolhe. Eu sinto que nós somos colocados em qualquer lugar, determinado lugar ou situação, nós seremos os melhores se tivermos as melhores condições. Sim. Eu sinto isso. Sim. É isso. Tem mais alguma coisa? É só isso, meninas. É sobre tudo maravilhoso isso, né? esse programa, hein? Que coisa linda, hein? Muito bom. Ó, mas agora eu tenho alguns recadinhos para dar. Nós temos o Instituto Amaré. E esse instituto, ele está começando uma demanda de criação, de desenvolvimento. Nós já somos mulheres que favorecemos, ajudamos, fomentamos e fazemos o que for possível para ajudar mulheres que queiram ser ajudadas. Que queiram entender que a vida só muda quando a pessoa quer mudar. E o Instituto Amaré, ele está nascendo para promover isso de forma sólida, de forma duradoura, de forma realmente com instrução, com qualificação. E nós estamos... Esse programa, ele vai estar no ar bem antes do nosso evento. Nós vamos ter um evento de inauguração muito grande. E nesse evento de inauguração, nós teremos muitas mulheres expondo os seus produtos, as suas histórias, os seus serviços. Terá uma gincana de prêmios infinitos. Nós precisamos da presença, do apoio e do incentivo de todo mundo. Meninas, quero que falem um pouquinho do Instituto, o que vocês pensam sobre a construção desse Instituto, como você vê esse Instituto que nós estamos organizando e o que você acredita que pode promover na vida das mulheres. Isso, como quando eu falo do Instituto, eu sempre falo que isso a gente já fazia de uma maneira informal. Né? Que é acolher mulheres. Fazer a Bia essa semana falou assim, vocês estão profissionalizando a ajuda. Exatamente. Sempre quando eu vou falar, né, quando a gente precisa, às vezes, agora de alguma ajuda financeira, até Sim. porque tudo envolve dinheiro. Isso também, né? Dinheiro para ajudar as mulheres em situação de violência, vulnerabilidade e tal. Então, a gente já fazia isso. A gente já acolhia. Agora, nós estamos profissionalizando, oficializando, fazendo direitinho para que a gente tenha uma força maior. Sim. Até jurídica, né, tudo. Então, isso já faz a diferença na vida de muitas pessoas. Já faz. Mas o intuito agora é ampliar. Sim. Ampliar essa rede de apoio. E a gente vai precisar do apoio de muitas pessoas, né? De todos vocês, seja de maneira financeira, assistindo os nossos vídeos, comentando, curtindo, né? Estando próxima da gente, porque é o meu lema, mulher ajuda a mulher. Então a gente precisa se ajudar e o Instituto veio para isso, para dar força, para dar nome, né, àquilo que a gente já fazia. E você, Adriana? Também, né, compartilho das mesmas coisas que vocês, já ajudando, né, outras pessoas, não só mulheres, mas todas as pessoas que precisam de alguma ajuda, tanto emocional, às vezes financeira, enfim. Mas como uma mulher que já viveu a violência doméstica, que já quase entrou para a estatística, esse instituto, eu falo que ele nasceu no coração de Deus, né? Depois veio no coração da Patrícia e ele chegou até nós para somar uma força, né? Para que a gente possa
profissionalizar, como as meninas falaram, né? Crescer e reproduzir, né? E a gente tem muita coisa boa para oferecer. Temos boas parceiras, a gente sabe que eu falo para as parceiras, né, do nosso meio, tem muitas empresárias, empresários que podem contribuir para essa causa, porque esse já é um projeto que ele nasceu grande. Ele só falta materializar, que é o que a gente está, né, promovendo, trabalhando para isso. E já é um sucesso, e tenho certeza que muitas mulheres, porque às vezes não é uma ajuda financeira, mas às vezes é uma ajuda emocional, é uma ajuda de falar, tem um outro lado, tem um outro caminho, vem cá que eu te ajudo, vem cá, eu vou te ouvir, sabe, faz isso, faz aquilo, você pode ir numa delegacia, você pode ir conversar com uma terapeuta, você pode ir na psicóloga, você pode muitas coisas, tem muitos caminhos, que juntas nós podemos mostrar, né, para de repente essas pessoas que estão aí num momento de vulnerabilidade, passando por problemas que a gente sabe que eles são de minutos, não são nem diários, de segundos eu diria, né? Porque se a gente for acompanhar realmente as reportagens, as mídias sociais, a vida em si, a cada 7 minutos uma mulher ela é morta, né, por violência doméstica, no lugar onde ela deveria ser acolhida, amada e respeitada. Então a gente conta muito, muito mesmo com a colaboração de todas vocês, de todos vocês. E ó, eu repito, assim, não se torne estatística. Você tem o poder de sair fora. Você tem o poder de não estar numa situação que não é para você estar. É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. Mas eu acho que é aquela coisa do fardo. Eu só carrego enquanto aguento. Para de aguentar tanto. Entende que você pode carregar um fardo mais leve, mas entende que só vai mudar se você entender que a vida tem mais para oferecer. Senão, a vida vai entregar aquilo que nos permitirmos receber. Eu acho isso, assim, tem que ser uma decisão. Por mais que nós vamos fazer toda a nossa parte, se quem passa por uma situação que não está boa, se permite ficar por infinitos motivos, ela vai permitir que aquela coisa cresça. Nós temos o direito e nós temos, eu acho que a legalidade sobre as nossas vidas e as nossas escolhas. Eu não sou obrigada a estar num lugar que eu não sou feliz. Então, caminhos tem. Vamos. Vamos entre elas, né? Isso. Eu acho que é isso. Meninas, ó, já estamos chegando ao fim do programa maravilhoso, como era previsível. Mas eu gostaria de fazer aí jogar a bola para vocês, para convidar quem é a próxima pessoa que vai sentar com vocês, que vai ser convidada para participar desse programa tão enriquecedor, que está abrindo a mente de tanta gente. Quem que vocês estão buscando? Essas pessoas podem entrar em contato via o Instagram mesmo de vocês. Fala um pouquinho do perfil rapidamente que vocês estão buscando, de histórias. Quem que é esse perfil? Quem são essas pessoas? Mulheres, homens? Quem são? Nós buscamos mulheres, homens, pessoas. Nós buscamos seres humanos que olhem para o ser humano com humanidade. Nós buscamos, assim, um mundo melhor. Ele pode ser para muita gente utópico, mas eu acredito nele. Eu acredito que se eu buscar cuidar do meu e você me ajudar a cuidar do meu, eu vou te ajudar a cuidar do seu, nós faremos melhor. Não nos prejudicando, e sim nos favorecendo. Nós buscamos todo mundo que tenha histórias, que tenha legalidade, que tenha força na palavra, força no drama vivido ou superando, ajudando pessoas. Nós buscamos médicos, advogados, delegados, faxineiros, copeiros, terapeutas, pessoas que saibam verbalizar, né, que saibam verbalizar as suas histórias. E faça a sua história não ser história ruim para o outro e a sua superação motivo de orgulho para quem puder, para si mesmo, e motivando pessoas a não ficarem em situações difíceis. Eu acho isso. Sim. Você pensa? São pessoas mesmo que têm histórias, né? Que têm interesse de compartilhar suas histórias, que as suas histórias podem fazer com que outras pessoas mudem o rumo da vida delas. Essas são pessoas interessantes para que
esteja aqui com a gente, batendo um papo. E só da gente mudar a perspectiva de outra pessoa, de uma situação ruim, já valeu a pena. É que nem a Adriana falou. Você passou por isso, né? Mas já passou, não passou? Já passou. Então, contar uma história que passou, Exatamente. sabe? Passei. E se a Adriana passou, você também pode. A gente passa, Sim. né? Sim, sim. Eu acho que todos nós temos uma mãe, uma filha, uma irmã, uma cunhada, uma amiga, né? Uma mulher que precisa muito desse apoio. Né? Sim. Então, contamos com todas vocês. Com É todos isso. vocês. É isso. Tem mais alguma coisa? É só, meninas. Muito bom. Então, tudo bem. Então, acabou. Muito Então, bom. por isso, por hoje é só, pessoal. Muito bom tê-los por aqui. Bom, e olha né? só, nos sigam nas redes, Isso. deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhem com os amigos e vamos embora, vamos junto. Vamos. Vamos fazer essa rede ficar ainda mais forte do que ela é. Vamos fazer essa rede virar uma teia Isso. infinita, assim. Muito bom, gente. Tchau, gente. Bye. Obrigada. Tchau.